Muito bom dia. Iniciamos aqui a 222ª exposição da série Registros sobre Registros. Que começou há mais ou menos há 5 anos, ainda com o início apenas presencial, lá na belíssima sala, pode-se dizer mesmo, um pequeno auditório, anexo ao 7º Registro de Imóveis da capital de São Paulo, de que é titular a doutora Demarca Zaranelli. Depois essa série foi encampada pela Academia Brasileira de Direito Registral e Imobiliário, a ABIDRI, presidida pelo Dr. Sérgio Jacomino. Posteriormente migrou para a Uniregistral, a Universidade do Registro, entidade mantida pela ARISP, hoje presidida pelo Dr. Flaviano Galhardo, e que à altura era então presidida pelo Dr. Francisco Raimundo. E ali permaneceu ao largo de cerca de 3 anos, então vindo a hospedar-se posteriormente nesta página prestigiosa da Noréga do Paraná, entidade presidida pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia. Eu agradeço inicialmente a Noréga do Paraná, especialmente na pessoa de sua digna e muito combativa presidente, bem como a todos os dirigentes dessa entidade, por darem este apoio fundamental, o prestígio de sua página, para hospedar essas nossas exposições contínuas. São 222 exposições sobre registro de imóveis, de maneira continuada, o que não é pouco, claro, para uma disciplina que sequer tem normalmente assento nas academias, nas universidades. E, naturalmente, quero agradecer muitíssimo ao público que aqui comparece, e já esclarecendo de saída que eu tenho cumprimentado a muitos que ingressam pela página da Noréga do Paraná. Mas como essa transmissão é também veiculada numa outra página, a página Pensando com o Ricardo Dipp, que foi uma página criada um pouco contra a minha vontade por um grupo de discípulos e alunos, mas que afinal reuniu um grupo grande de gente, então já não vou falar mais nada. Os que acessam por ali, eu fico sabendo só depois, eu não consigo ter acesso a isto durante aqui a minha exposição, portanto, de logo eu me desculpo pelo fato de não fazer uma saudação pessoal a cada um daqueles que comente a aula durante a sua exposição. Também reitero aqui um anúncio que já fiz e que me pareceu... Eu fiquei muito satisfeito com isso, porque o livro está realmente bonito. A editorial Lepanto prepara já o lançamento, já está no prelo, do 4º tomo do livro Registros sobre Registros. É um tomo que eu recebi ontem as provas gráficas, de cerca de 400 páginas, e apresenta 3 partes destacadas, ou poderíamos chamar de 3 capítulos. Um sobre o bem de família, um larguíssimo sobre a hipoteca, e acontece que o primeiro ficava, interessante isso, ficava um pouco fora do tema. Você tem um papel introdutório sobre os títulos inscritíveis. E a editorial Lepanto teve uma ideia, no meu modo de ver, hoje mesmo escrevia isso a um grupo, fez uma ideia piramidal, genial da editorial Lepanto, em transformar essa primeira parte em um prólogo, e que, na verdade, corresponde a uma incursão de direito notarial, não de direito registral, e por isso ficava um pouco deslocado numa série de registros sobre registro, tratando especificamente da escritura pública. O prólogo é, na verdade, um pequeno trabalho de direito notarial sobre a escritura pública. Então, eu fico satisfeito, acho que dentro de mais ou menos um mês esse livro estará lançado. Também observo e lembro mais uma vez que há 2 cursos de pós-graduação, em princípio assinados para começarem no mês de março, próximo mês de março. Um aqui
será também virtual, mas sediado pelas faculdades integradas de Guarulhos. Eu terei o gosto de coordenar essa matéria relativa a uma pós-graduação lato sensu sobre notas e registros, com conteúdo programático específico e uma metodologia diversa, dado outro curso de pós-graduação, também em notas e registros, que será realizado igualmente para a honra minha, sob a minha coordenação, pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, com uma metodologia diversa. Serão vários professores, diversamente o curso de Guarulhos, na parte específica, terá só um professor, e com um conteúdo programático diverso. Claro que um ponto ou outro se confundem, como não poderia deixar de ser, mas o conteúdo programático é distinto. Eu faço votos de que consigamos ter aqui uma adesão daqueles que queiram estudar com seriedade as notas e os registros, não é? Vamos esperar. Bom, hoje vamos tratar do tema da enfiteuse. Isso será tratado ao largo de 3 aulas. Esta primeira é uma visão muito geral sobre a enfiteuse e o que ela representou, sobretudo na história romana, para que nós consigamos captar a importância desse instituto também para o direito brasileiro. Ele, como sabem, aqueles que militam na área jurídica, a enfiteuse pode dizer que, se não propriamente em vias de extinção no direito brasileiro, porque mantém-se, ao menos, como veremos, relativamente aos terrenos de marinha, mas em vias de forte fragilização, abandonando-se a possibilidade de sua utilização no campo do direito privado. E não me parece, realmente isso é uma coisa disputável, não me parece tão cômoda a afirmação de que a enfiteuse não teria importância social e econômica em nossos tempos. Mas, enfim, isso nós vamos ver ao largo dessas 3 exposições. Remanesce do aspecto prático o relevo de considerar a enfiteuse tanto para os notários que eventualmente tenham ainda de fazê-lo, não só, portanto, em relação aos terrenos de marinha, mas em virtude da sobrevivência de algumas enfiteuses anteriores, mas também os registradores que são chamados a inscrever esse título enfiteútico. Então vamos lá. Como sabem, a exposição é sucedida, ainda na data de amanhã, pela publicação do texto correspondente. A doutora Mônica teve esse vislumbre, que me pareceu muito bem, de alterar a publicação do texto no site da Noreg. Em vez de publicar-se com antecedência à aula, publica-se depois da aula. O item 10 do inciso 1º do artigo 167 da Lei 6.015 prevê o registro stricto sensu da enfiteuse. A enfiteuse é também conhecida pelos nomes de aforamento e emprazamento. É interessante que um autor contemporâneo, Humberto Eco, no seu livro Da Árvore ao Labirinto, vale-se exatamente da ideia da enfiteuse para dizer que é mais fácil definir a enfiteuse, definir, portanto, aforamento, emprazamento, do que do verbo fazer. É mais difícil definir o verbo fazer do que conceituar a enfiteuse. Mas essas dificuldades semânticas, definitórias, ainda que sejam digam respeito, portanto, ao uso da linguagem, não contornam um fato. Que a história real de uma grande dificuldade, ou seja, não foi uma coisa tão simples ao longo da história reconhecer-se o estabelecimento da enfiteuse. Porque teve de admitir-se com a enfiteuse uma duplicação do direito de propriedade. Aí estava a dificuldade para uma visão da propriedade como uma potestas plena, ou seja, como um poderio, uma dominação completa. E nós, então, com a enfiteuse, nós tínhamos que cuidar da duplicidade, da duplicação desse direito de propriedade.
Isso foi fortemente refutado no direito romano antigo. E só em vigor a Idade Média, portanto já no período medieval, foi possível, então, admitir, como veremos isso mais claramente se dá com Justiniano, essa duplicidade da propriedade, do domínio. Portanto, a história da enfiteuse é interessante exatamente por essa dificuldade dos juristas romanos em aceitar a duplicação da propriedade. O que é, pois, a enfiteuse? A enfiteuse é um desdobramento da propriedade. E esse desdobre da propriedade implica em o titular do domínio, o titular da propriedade, o dono do imóvel, atribuir a outrem, ou seja, atribuir a um terceiro, que é chamado de enfiteuta, ou foreiro. Então, proprietário é chamado aqui, vamos ver adiante, senhorio direto, ou senhor direto. Dono direto, se quiser. Expressão mais vulgar, menos comum, mas que imprópria, mas que se admite. Esse terceiro que recebe o desdobre da propriedade pelo titular do domínio, pelo senhorio direto, é chamado de enfiteuta, ou foreiro. E esse que recebe, o foreiro enfiteuta, tem uma ampla fruição do imóvel. Ou seja, é como se ele fosse dono. Ele se aproveita do imóvel como se fosse o dono do imóvel. Usa-o e frui, goza dos seus frutos amplamente. Essa fruição chama-se domínio útil. Então aqui nós temos duas coisas. O senhorio direto, como o próprio nome está a indicar, tem o que se chama de domínio direto do imóvel. E o foreiro, o enfiteuta, tem o seu domínio útil. E isso inclui a possibilidade da transferência pelo enfiteuta dessa enfiteuta, ou seja, desse domínio útil. Tanto por ato inter vivos, quanto por transmissão mortis causa. Mas o senhorio direto conserva um direito, ou seja, o domínio direto, ou também chamado domínio eminente, sobre a substância do imóvel. Ou seja, o imóvel não pode ser destruído. A substância do imóvel ainda está sob o domínio do senhorio direto. Embora não possa utilizar do imóvel, porque essa utilização está amplamente entregue ao enfiteuta. Em contrapartida, o enfiteuta recebe esse benefício, o que ele tem que fazer? Ele tem que pagar ao senhorio direto uma prestação anual. Essa prestação anual se denomina pensão, se denomina cânon, mas também se denomina foro. Daí a expressão foreiro, que se aplica ao enfiteuta. Então, ele recebe o domínio útil, o domínio eminente ou domínio direto continua com o proprietário do imóvel, e a obrigação do enfiteuta, que vai poder utilizar amplamente o imóvel, é pagar anualmente ao senhorio direto uma prestação pecuniária, em geral, que se chama cânon, pensão ou foro. Bom, está aí o nosso, em linhas gerais, explicativas, a conceituação de enfiteuse. Muito bem. Acontece que o vigente Código Civil Brasileiro, de 2002, vedou a constituição de enfiteuses e de subenfiteuses. O que são as subenfiteuses? As subenfiteuses são enfiteuses de enfiteuses, ou seja, o enfiteuta dá ao próprio imóvel, esse imóvel que estava com ele, cede o domínio útil, constituindo sobre ele uma nova enfiteuse. Quer dizer, o desdobramento do domínio útil do imóvel. De maneira tal que o foreiro originário se trate ao modo de um senhorio direto. Todavia, vejam que o Código proibiu a constituição de novas enfiteuses e de subenfiteuses, mas acontece que ele reconheceu uma realidade, ou seja, a existência sobreviva de enfiteuses que já estavam constituídas ao tempo das normativas anteriores, incluindo o Código Civil de 1916. Então, o que faz o Código de 2002? Prescreve que até a extinção das enfiteuses antecedentes, portanto também das subenfiteuses, devam elas reger-se pelas disposições do Código Civil de 1916. Então, vejam que nós podemos dizer que, de algum modo, o Código Civil de 1916 ainda sobrevive, ainda que uma parcela reduzida, mas
por exemplo, com essas disposições relativas à enfiteuse. Não só devem aplicar-se às atuais enfiteuses as regras do Código Civil de 16, mas também as leis que alteraram o Código de 16. Isso nós podemos ler lá no artigo 2038, caput de 2038, do Código Civil de 2002. Proibiu-se no mais a cobrança, isso está no inciso 1º do parágrafo 1º desse mesmo citado artigo 2038, proibiu-se a cobrança de laudêmio, ou prestação análoga nas transmissões do bem aforado sobre o valor das construções ou plantações. Isso é um valor que incidia nas transmissões. Isso é diferente do foro, que é uma prestação anual. O laudêmio incide, quando admitido, em razão das transmissões. Por assim dizer, uma espécie de tributo acerca das transmissões. Preservando, todavia, a regulação especial da enfiteuse nos terrenos de marinha, como eu antecipei no início aqui da nossa exposição. Isso está no parágrafo 2º do artigo 2038 do Código Civil de 2002. Portanto, é preciso dizer, não se aboliu de toda a possibilidade jurídica de constituir-se enfiteuse no direito brasileiro. Proibiu-se, isto sim, uma nova enfiteuse de direito privado, mas não de toda de direito público. Por quê? Porque pode ainda, no campo do direito público, estabelecer-se a enfiteuse sobre terrenos de marinha. E assim vamos encontrar o Decreto-Lei 9.740, de 5 de setembro de 1946, que está em vigor. Decreto-Lei 9740, de setembro de 46. Vou ler aqui o artigo 64 desse Decreto-Lei 9.740. Os bens imóveis da União, não utilizados em serviço público, poderão, qualquer que seja sua natureza, ser alugados, aforados ou cedidos. Acrescente-se que a matéria relativa ao aforamento de terrenos de marinha se previu no parágrafo 3º do artigo 49 do ato das disposições constitucionais transitórias do Código Político de 1988, Código Político Federal, nossa Constituição de 88, que diz o seguinte, abro aspas, a enfiteuse continuará sendo aplicada aos terrenos de marinha e seus acrescidos, situados na faixa de segurança a partir da orla marítima. Isso é uma tratativa imensa a respeito desse assunto, de como se mede, de como não se mede. Então, essa é uma matéria à parte. Bom, abdiquemos aqui de referir de maneira mais miúda a controvérsia histórica sobre a instituição prática da enfiteuse. Se é mais remota a sua origem grega ou a sua origem romana. Há quem diga que primeiro nasce na Grécia, ali se estabelece e os romanos copiam a instituição. Outros pretendem que seja exatamente o inverso. Os romanos são mais práticos. Os romanos percebem a vantagem da enfiteuse e os gregos é que copiam essa instituição romana. Eu aqui recomendo, brevitatis causa, que se faça a leitura desse tema, está muito bem tratado entre os autores brasileiros, pelo autorizado Miguel Maria de Serpa Lopes, no 3º tomo de seu Tratado dos Registros Públicos. Vale muito a pena ver isso lá. Bom, consideramos apenas, em razão de sua importância na formação do direito brasileiro, deixando, portanto, à margem essa discussão se nasce primeiro na Grécia, se nasce primeiro em Roma, não importa muito, alguns traços do Instituto no direito da Roma Antiga, porque isso é que está efetivamente na origem do próximo do direito brasileiro. Em todo caso, não custa dizer, e aqui eu me firmo na autoridade consagrada desse que foi um dos maiores romanistas contemporâneos, o pensador espanhol Álvaro Dors, que a palavra enfiteuse, a palavra deriva do grego, significa plantação. Portanto, ainda que se conceda, tenha sido primeiro estabelecida em Roma, vamos admitir isso por hipótese, a palavra enfiteuse deriva do grego. O que não era incomum, pois os romanos tiveram essa
capacidade de assimilar boa parte do vocabulário grego. Não estando, portanto, em sua gênese, isso é importante considerar, porque enfiteuse significa plantação, não estava na origem da palavra o arrendamento de largo prazo. Arrendamento de largo prazo, que foi o significado, sobretudo, adotado pelos romanos para esse instituto. Muito bem. Como é que a enfiteuse se estabelece em Roma? Nós temos que imaginar, pensem os senhores hoje, para começo, no que é hoje a chamada Península Itálica. Então, aquele povo situado no Lácio, Roma, tem uma vocação expansiva magnífica. Realmente, a ideia imperial calha com o temperamento do povo romano. Então, expande-se por toda a península. Mas vai além. Agora, ultrapassemos um pouco essa ideia e imaginemos esse império por toda a parte, expandindo-se, por exemplo, para a Península Ibérica, expandindo-se para além dos Alpes, chegando à Germânia, invadindo parte da África e assim por diante. E aí nós vamos verificar o seguinte: os romanos, formando o império, tinham ali, imagine o custo que isso representava para a manutenção imperial. Então, essas terras que estavam submetidas ao domínio militar, e depois também, ao mesmo tempo, político de Roma, precisavam ser ocupadas, de algum modo, de maneira ordenada. Então, o que fazem os romanos? Deixam que os próprios vencidos, isso foi um gênio da prática da política romana, os próprios vencidos ocupavam essas terras, podiam lavrá-las, sob a forma de arrendamento, com direito de conquista militar. Os romanos eram os donos, mas então deixavam essas terras para os próprios particulares, para os próprios vencidos. Isso acalmava politicamente, né, em grande medida, uma possível revolta dos dominados, dos submetidos. Então deixavam que eles ficassem com a terra, mas além disso, exigiam uma contrapartida, porque precisavam manter o império. Essa contrapartida era uma renda que se chamava vectigalo. Vectigalo. E essa renda era paga, quem cultivasse a terra pagava esta renda aos romanos, ao poder político romano. Esse arrendamento se chamava, então, no direito romano, conductio agri vectigalis. Conductio agri vectigalis. E isso era construído de maneira perpétua, frequentemente isso era perpétua. Olha, fique aí com a terra, cultive e me pague tanto. Embora, portanto, os romanos se julgassem com a propriedade política dessas terras, portanto, aquilo de certo modo era uma propriedade pública, deixava em mão dos particulares, eles pagavam uma renda e estabeleciam-se ali perpetuamente, ou ao menos por um tempo bastante indefinido. Admitindo-se, além do mais, essa é uma constante nos autores, nos romanistas, a continuidade desse arrendamento perpétuo, ou quase isso, pelos herdeiros do possuidor, do foreiro, do enfiteuta. Eu cito aqui 4 autores que se alinham de modo uniforme com essa exposição. Álvaro Dorza, quem já mencionei, Jerzy Kunkel, 2 autores que escreveram um livro conjunto, e Pietro Bonfante, um grande romanista italiano. De início, essa conductio perpétua tinha por objeto os imóveis submetidos ao domínio público romano. Mas é verdade que, além desse domínio público romano, havia, a despeito do alargamento do império, a preservação de domínios particulares. Então, o que acontece é que vai estabelecendo também a extensão
dessa possibilidade de arrendamento sob a forma de um direito real, de um ius perpetuum, para abranger prédios de propriedade privada. Então, é nesse momento que se considera realmente constituído, configurado, o ius emfiteuticum. É nesse momento, bom, isso é propriamente uma enfiteuse. Pietro Bonfante, a quem eu mencionei há pouco, entendeu ser provável que a enfiteuse romana tenha surgido com o caráter de limitação temporal do arrendamento hereditário anterior. Ou seja, no momento em que só havia, se entendia de algum modo, que todo o domínio estava submetido ao Império Romano e, portanto, era um domínio público, se pensou no arrendamento hereditário perpétuo anterior. Posteriormente, quando se foram reconhecendo as propriedades particulares, as propriedades privadas, pensou-se então em fazer a enfiteus para limitar o tempo desse arrendamento. Dando-se caso, portanto, que já em fins do século III depois de Cristo, ou no começo do IV século, também depois de Cristo, por evidente, a instituição confundiu-se com o mesmo arrendamento a perpétuo. Ou seja, enfiteus e arrendamento a perpétuo eram uma mesma coisa. Eram uma e mesma coisa. Até que então, sem que houvesse controvérsia, já sob o regime do imperador Justiniano, houve uma só forma para os dois. Então se adotou, agora sem dúvida, a expressão enfiteuse. Foi quando então se entendeu a possibilidade desse desdobramento dominial. Então deixou de ser um simples arrendamento para se perceber que era um direito real de desdobre. De um lado o domínio direto, de outro lado o domínio útil. Essa espécie de arrendamento ou locação perpétua que eu acabo de referir teve, portanto, um papel muito relevante no plano político, no plano social, no plano econômico do Império Romano. Por que político? Porque permitia a Roma, ao manter esse submetimento, ter o controle da situação, evitando revoltas. Economicamente, tanto para o Império Romano, para a política romana, o Estado romano, quanto para os particulares, a possibilidade de sobrevivência com o cultivo da terra, e socialmente, permitindo que a vida se desenrolasse num ambiente social menos desagradável. Vocês imaginem que ninguém gosta de estar submetido a poder alheio. Mas sabe-se que o resultado dessa presença romana levou à formação das nações contemporâneas. Porque foram recebendo algumas coisas de Roma, alguns aspectos de Roma, e portanto, a cultura objetiva, a cultura externa maior do povo romano, incluindo a linguagem, incluindo, portanto, o latim, mas ao mesmo tempo eram povos que tinham aspectos de cultura subjetiva muitas vezes superior ao povo romano, e com isso foi possível fazer uma miscigenação desses valores. Graças, pois, em grande medida, ao talento imperial romano. Na Idade Média, a enfiteuse, ou seja, essa locação perpétua inicial, convive com outras figuras de imóveis alheios, um conjunto imenso de figuras, como veremos. De maneira que as necessidades humanas, que são muito variadas, e eram já naquela altura muito diversificadas, começaram a ser atendidas por instituições sociais. É para isso que serve a sociedade, atender às necessidades humanas. Então, em vez de fazer espartilhos abstratos, modelos abstratos, que não sabemos se podem ou não aplicar-se à realidade, vai-se à realidade, verifica-se quais são os remédios necessários, os socorros necessários para atender a essas necessidades, então se vão criando as instituições correspondentes. Então nós tínhamos ali, eu mencionei algumas aqui, temos apenas um elemento aqui de curiosidade histórica para verificar esse senso de realismo que em boa parte da Idade Média se admitiu. Havia terra própria, chamado proprium, é um imóvel alodial, o alódio, que é, portanto, o imóvel possuído de modo pleno pelo dominus.
Mas havia, como eu disse há pouco, uma série de modos ou formas de posse de imóveis por terceiros não proprietários. E, por exemplo, para termos uma ideia, havia no direito franco, portanto, da Gália, diferentes tipos de se chamou de tenir. Podemos traduzir por tenências, que é uma palavra também não muito utilizada em português, mas que existe. Tenências. Na tenência, o apossamento de uma terra é concedido pelo dono para uso e fruição prolongado, mas precário, de um terceiro. Esse terceiro é chamado de precarista, tenente, a expressão tenente, que está ligada à tenência, ou na linguagem franca, tenancier. Tenancier. Mas é um precário. E entre os tipos de tenência, que são muito variáveis, geográfica e temporalmente, contam-se, por exemplo, o colonato. O possuidor se liga pessoalmente à terra com a obrigação de cultivá-la. O feudo, que, por exemplo, em Portugal foi uma tenência beneficiária, estava dispensada de pagamento de foro. Feudo, portanto, em Portugal, pelo menos durante uma época estendida, era uma tenência com esse caráter beneficiário, porque o tenente, o tenancier, não estava obrigado a pagamento do foro, do cano, da pensão. A precária, que é uma tenência em que há obrigação de pagar o cano, mas o cano é propositadamente quantificado com menor expressão, com menor valor. A superfície, que é uma sorte de variedade da enfiteuse, porque não compreendia a totalidade do fundo imobiliário, mas tal como hoje nós falamos no direito de superfície, abrangia apenas o seu âmbito superficial. O censo vitalício, cuja duração equivalia ao da vida do possuidor do imóvel. Então, havia essa tenência, se chama um censo vitalício. Enquanto o senhor for vivo, isso não é transmissível, fica com o senhor. Depois, reverte ou consolida-se com o proprietário do imóvel. O foro temporário, então se criava um foro temporário com data limitada, de termo para o encerramento do foro, e a enfiteuse propriamente dita, que era o chamado foro perpétuo. É muito interessante, a propósito desse assunto, para uma leitura inicial, consultar a obra desse grande historiador, John Gilson. Há uma edição portuguesa da Fundação Calouste Gulbenkian, do seu livro Introdução Histórica ao Direito, um livro volumoso e de leitura interessantíssimo. Realmente eu recomendo muito. John Gilson, Introdução Histórica ao Direito. Bom, há alguns autores, por exemplo, eu menciono aqui Morel e Terry, autor espanhol, que classificam a enfiteuse entre os tipos de censo. Ou seja, a enfiteuse nada seria além de uma espécie do censo. Então existe ao lado do censo reservativo, porque neste há a cessão da propriedade plena, e do censo consignativo, que já vimos em aulas anteriores, se aproxima muito de uma hipoteca. Por causa do censo enfiteútico, portanto, nessa espécie de censo que seria a enfiteuse, a cessão é apenas do domínio útil, preservado o senhorio direto, com a possibilidade de consolidação dominial a qualquer momento, se faltar o pagamento do foro. Faltando o pagamento do foro, dependendo dos ordenamentos vigentes, o imóvel poderia reverter ou consolidar-se com o senhorio direto. Há em todos esses tipos de tenência a nota de limitação mútua do poder de disposição, que isso é próprio do domínio direto, e do poder de aproveitamento, que se vê com o domínio útil. Qualquer que seja o tipo de tenência, nós vamos ver isso. O dono continua com o poder de disposição e o enfiteuta
ou tenente, mas exatamente aqui na amplitude, tem o poder de aproveitamento. Mas deve ainda destacar-se uma característica desses tipos refletir uma divisão do direito de propriedade, como eu disse no início aqui da nossa exposição. O tema jurídico, já não econômico, já não político, já não social, mas tema jurídico importante, está centrado nisso. Historicamente, a dificuldade em admitir-se a ideia de divisão da propriedade plena. E de maneira que esse desdobramento permitiu afirmar-se durante o medievo, mas foi recusado pelo romano antigo. Eu quero ler aqui um trecho de Serpa Lopes, muito interessante a propósito do assunto. Diz ele: a consequência da concepção do dualismo medieval foi reconhecer-se no foreiro a qualidade de proprietário, dominius utilis, ou seja, o foreiro passa a ser também considerado um dono, embora dono da propriedade útil, do domínio útil. Talvez, contudo, tenha sido a perpetuidade dessa duplicação, utilíssima à sua altura, para remediar as necessidades econômicas. Volto a dizer, hein? Necessidades econômicas eram graves, era preciso que se criasse essa possibilidade. Um autor, Julius Koch, chega a dizer que as milícias romanas, os exércitos romanos, do Império Romano, precisavam, de algum modo, ter a possibilidade desse cultivo de terras. Na própria Roma se admitiu isso, na parte agrícola, na região agrária de Roma, se permitia isto para poder fazer com que as famílias que haviam permanecido em Roma, enquanto os militares partiam para essas soluções imperiais, pudessem sobreviver economicamente. Portanto, não foi só algo de interesse dos povos dominados, e para manter melhor essa dominação, mantê-la com proveito, etc., mas também para a própria sobrevivência do povo romano, das famílias que permaneciam em Roma enquanto os maridos, os filhos, etc., partiam para a guerra de conquista. Isso levou, portanto, a um paulatino enfraquecimento do Instituto, segundo Conte. Essa ideia de perpetuidade. Ou seja, já desaparecia o interesse desse caráter de perpetuidade e paulatinamente se foi entendendo que a enfiteuse não deveria mais existir. Por quê? É uma razão de natureza teórica mais importante. Ou seja, o domínio tem uma força centrípeta muito grande. Ou seja, ele pode ser flexível, como um elástico, fala-se mesmo em elasticidade dominial, mas exatamente como um elástico, quando nós soltamos, ele tende a ter um regresso à situação inicial, ou seja, é o chamado centripetismo do domínio. Portanto, a perpetuidade desse desdobramento é que começou a conspirar contra a preservação do Instituto, o que desemboca no direito brasileiro, com o Código Civil de 2002, em uma reserva estritíssima, apenas para os terrenos de marinha. Muito bem. E com isso nós terminamos esta aula de hoje, que é mais um acercamento do Instituto de Enfiteuse, para depois verificarmos como isso se comporta no direito brasileiro, o que nós veremos nas nossas duas próximas exposições, nas semanas vindouras, em que prosseguiremos ainda versando esse tema da enfiteuse. Vamos lá cumprimentar. Eu repito, eu só consigo mencionar aqueles que acedem a esta exposição pela plataforma da Noreg Paraná. Os que a veem pela plataforma da página Pensando com Ricardo Dipp, eu não tenho agora a possibilidade de ver. Mas agradeço, claro, a todos que participaram desta nossa exposição. Doutora Margarete Maia, muito obrigado, grande registradora no Ceará. No fundo, além de ser uma registradora, tem uma alma de artista. Eu não posso nunca desleixar de referir a capacidade que tem essa registradora de também registrar imagens. Uma grande fotógrafa.
e sempre muito gentil. Doutor Mário Martinelli, muito obrigado pela presença deste jurista paranaense. Agradeço muito que esteja participando aqui desta nossa audiência. Aí está. Agora vejo que a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, eu senti falta dela ontem nas nossas claves notariais. Está aqui presente e, como eu já disse no início da exposição, trata-se de isso é um privilégio para o Estado do Paraná ter alguém com a combatividade honrada, honesta, muito séria da doutora Mônica à frente dessa entidade paranaense. Eu agradeço muitíssimo a doutora Mônica e a todos os integrantes da junta diretiva da Noreg Paranaense pela ocasião que me concedem de dar aqui assento nesta prestigiosa página do Facebook para a continuidade dessa nossa série, que já vai, portanto, invadindo aí, acho que o 6º ano de atividade. Prezado doutor Valdecir Castiglione, que sempre era presença habitualíssima e importante nas nossas aulas presenciais do Registro sobre Registro. Fazem falta, né, doutor Valdecir? Doutor Valdecir é um grande nome do pensamento registral paulista. Doutor Denis Medeiros da Silva, muito bom dia. Prezado doutor Fernando Abreu Costa Júnior, assessor jurídico da Noreg do Paraná, e grande mediador do projeto Pinga Fogo, que é essa entidade paranaense realiza também. Doutora Thaís Camati, eminente amiga, registradora lá em Paraíso das Águas, hoje pós-graduanda, fazendo um trabalho notável, intelectualmente privilegiada. Doutora Miriam Vieira Silva, muito obrigado, eu agradeço. Vamos ver aí se o 4º tomo sai, acho que mais ou menos em um mês. A página, a capa projetada está muito bonita, sabe? Eu já tive acesso a ela e eu fiquei muito satisfeito. Está realmente bonita. E como eu disse, a Editorial Lepanto teve esta excelente ideia de transformar uma parte introdutória que não se casava bem, aparentemente, com o tema bem de família e hipoteca, porque qual é a razão disso? Nós estamos seguindo, metodologicamente, um caminho possível. A ordem que se encontra no inciso 1º do artigo 167. Portanto, começava lá bem de família, é o número 1 do inciso 1º do 167. Mas eu precisava, como as aulas anteriores tratavam dos princípios do registro imobiliário, era preciso alguma ligação, alguma ponte com a ideia de examinarmos títulos inscritíveis. Isso se fez numa série de exposições. E a Editorial Lepanto teve a ideia de transformar essa série de exposições em um prólogo. E eu ontem, ao rever, começando a ver a prova gráfica, fazendo a revisão do texto, fiquei realmente muito satisfeito com essa ideia da Editorial Lepanto, porque esse prólogo não passa de ser uma incursão no âmbito do direito notarial, não é registro. Na verdade, quando eu fui ver o prólogo, verifiquei que eu fiz ali uma iniciação pequena, é verdade, mas conheço meus pobres pés, por assim dizer, mas sobre uma parte relevante do direito notarial. Ou seja, é um estudo sobre as escrituras públicas. Então, pode-se falar assim, uma iniciação à teoria geral das escrituras públicas, que é o que se encontra no prólogo desse 4º tomo. Então, eu penso que interessará até mesmo, já por aí, aos notários. Dr. Josué Modesto Passos, todo mundo conhece o Dr. Josué, hoje, seguramente, uma das maiores autoridades brasileiras nos registros públicos e nas notas. É interessante observar isso. Ele inicia o seu trabalho de estudos na área dos registros públicos, ali se torna realmente um pensador admirável, na vara de registros públicos, na parte acadêmica, esteve proferindo palestras muito interessantes, aulas na Escola Judicial, aqui em São Paulo,
E depois esteve assessorando a presidência de Direito Público, Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça de São Paulo, preparando votos e estudando os casos dos recursos dos processos de dúvida do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo. Hoje presta serviços na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. E o que eu tenho visto mais e mais, e isso me tem deixado muito satisfeito, é que ele tem incursionado com muito êxito, muito talento na área também do direito notarial. Fico satisfeito. Nós precisamos efetivamente cuidar desta complementaridade entre o direito notarial e os registros públicos, marcantemente o registro de imóveis. Então, fico satisfeito. Doutor José Modesto Passos, por assim dizer, a asseguração de que teremos, por muitos anos, se Deus assim quiser, uma autoridade intelectual de grande valor, entre outras que há no Brasil, na área do registro de imóveis e das notas. Estimada Mariana Herrera, essa pilar das nossas realizações aqui, das exposições, de toda a publicidade, etc. Muito obrigado. E precisamos rever-nos, Mariana. Está na hora de reencontrarmos pessoalmente, não é? Agradeço também a presença do segundo Serviço de Registro de Imóveis de Curitiba, muito obrigado. Desembargador Dr. Jorge Lima de Oliveira, que me faz a saudação aqui, bom dia. Pois é, Mariana. Mariana é professora lá, também membro do corpo docente do Centro Ítalo Brasileiro, para o nosso curso de pós-graduação, que deve começar em março. E ontem, quando eu terminei aqui a nossa exposição das claves notariais, eu fui ver como é que tinha. Porque foi a primeira vez que eu fiz a ligação, o vínculo para a página do Pensando, para que nós tenhamos uma agregação pública. E aí vi que a Mariana assistiu a aula por lá mesmo. Eu notei isso, por isso não pude saudá-la ontem pessoalmente, mas retrocedo a minha saudação para agradecer a sua presença ontem. Muito bem, um dia de sol em Curitiba. Acho ótimo isso. Eu, em troca, peguei aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, fiz uma pequena viagem de recreio, peguei 4 dias de sol. Então, até acho que não aparece bem na tela, mas estou até um pouco avermelhado por causa do sol. Muito bem, quarto tomo, muito obrigado. Doutora Kátia, a professora Kátia Jonas Dias, que também assistiu a aula lá pelo Pensando, é minha estimada assistente lá nas faculdades integradas de Guarulhos, onde se fará também o curso de pós-graduação. E eu queria dizer à doutora Kátia que eu remeti, eu não sei se já recebeu, na semana passada eu remeti um vídeo publicitário lá para a nossa pós-graduação. Agradeço a sua presença. Prezados, assim encerramos a nossa exposição de hoje. Ainda hoje à tarde, penso, salvo engano, que teremos na página da Arpen de Goiás, a continuidade da série Caminhando pela Lei 6.015. Hoje é a análise do interessantíssimo artigo 15 da Lei 6.015 de 1973. E debate sobre se está em vigor, se não está em vigor esse dispositivo, qual a extensão que nós devemos dar a essa matéria, etc. Será na página do Instagram da Arpen Goiás. E, se não nos vemos pela tarde de hoje, nos vemos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, com a continuação da série Claves Notariais e Registrais. Novamente, muitíssimo obrigado a todos aqueles que me dão muita alegria com esse nosso encontro.